Senhor Professor Manuel Meirinho, Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Engenheiro Carlos Pimenta, Presidente da Plataforma do Crescimento Sustentável, Dr. Carlos Costa Neves, senhores professores, senhoras e meus senhores, ilustres convidados, caros alunos, aqui em Lisboa, no ISCSP e também no Porto, porque sei que também no Porto estão a seguir esta conferência por web streaming. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito pelo engenheiro Carlos Pimenta para participar nesta plataforma do crescimento sustentável e dizer a minha satisfação por fazê-lo aqui, no ISCSP, a que de facto me sinto especialmente ligado pela honra que me conferiram ao conceder-me o doutoramento honoris causa pela então Universidade Técnica de Lisboa. O tema que me foi proposto é um tema imenso. E Portugal, Europa e o mundo. E vou tentar responder a ele através de um pequeno ensaio, baseado muito, como deverão compreender, na minha própria experiência. Nomeadamente a experiência que adquiri nos negócios estrangeiros em Portugal, como Ministro de Estado de Estado, como Primeiro-Ministro e depois também a experiência que acumulei como Presidente da Comissão Europeia. E antes de falarmos de Portugal no mundo, temos de procurar identificar Portugal na sua especificidade. Como acontece com a maior parte dos países, aquilo que define o caráter ou a personalidade de um país, aquilo que está essencialmente ligado à sua história e à sua geografia. E é verdade que a história e a geografia portuguesas definem uma personalidade própria, uma certa identidade que caracteriza a relação portuguesa com o mundo. São esses elementos ditos mais permanentes da personalidade de um país, os elementos ligados à sua história e à sua geografia, que nos podem introduzir à compreensão da sua política externa, da sua relação com os outros, da capacidade que o país tem ou não de defender os seus interesses e os seus valores no contexto regional ou global. Comecemos então, tudo isto obviamente em forma muito esquemática, com a história de Portugal. O que é que nela define uma certa identidade? Em primeiro lugar, Portugal é sem dúvida um país com um grande passado. E se considerarmos a nossa dimensão relativa, nomeadamente em termos demográficos ou até económicos, é um passado improvável e surpreendente, o passado português. Como é que foi possível? Ainda hoje nos perguntamos, um país que na altura tinha talvez pouco mais de 1 milhão de habitantes, ter com outra potência praticamente dividido o mundo em duas zonas de influência, com então Espanha, como foi possível que Portugal, em ato, aliás, na altura sufragado pela maior potência diplomática, pelo menos no âmbito europeu, que era a Igreja Católica, a Santa Sé, pudesse com a Espanha assim dividir o mundo, como foi possível que um povo relativamente pequeno em dimensão estivesse na origem daquilo que é hoje esse imenso Brasil, fosse o país que dobrou pela primeira vez o cabo a que deu justamente o nome de Boa Esperança, fosse um país que tivesse conseguido uma tamanha dimensão pluricontinental. Eu penso que esta história nos marca muito e nós estamos constantemente no nosso país a comparar-nos com o passado e a verdade é que os termos não são sempre favoráveis ao nosso presente. Este síndrome, que eu aliás já tive a ocasião de chamar síndrome pós-imperial, não é aliás exclusivo de Portugal. Muitos países europeus foram sede de grandes impérios, da nossa vizinha Espanha, à Inglaterra, à Holanda, à França, à Alemanha, à Áustria-Hungria, à Itália, à Suécia, a própria Bélgica, embora fosse um país com uma história mais recente, para não falarmos, obviamente, da imensa Rússia. Muitos países europeus, não a maioria, foram sede de impérios e eu penso que isso é daquilo que justifica hoje há um certo negativismo, um certo pessimismo
na imagem que esses países fazem de si próprios e na noção hoje predominante de um certo declinismo ou de uma decadência, procurando transferir para a Europa a decadência, que ao fim e ao cabo é, quando muito, a tradução do seu próprio declínio histórico. Deles países, não da Europa. No caso português, esta dimensão histórica excepcional e improvável, como disse, traduziu-se sobretudo na expansão de uma língua que é um fator decisivo da autoidentificação portuguesa e que talvez não tenha paralelo com qualquer outra língua, pelo menos qualquer língua ocidental. Há uma sobreidentificação com a nossa língua quando falamos da história portuguesa, pois o português é, sem dúvida, uma das maiores línguas do Ocidente. Com o espanhol, com o inglês, com o francês, é, sem dúvida, uma das 3 ou 4 línguas ocidentais que conseguiram um caráter trans ou pluricontinental. O que não aconteceu com outras línguas, mesmo quando, na Europa, são faladas por mais cidadãos do que a língua portuguesa. Isto não tem paralelo com línguas de países da nossa dimensão, como a Hungria, como a Grécia, como a República Checa. Portanto, o facto de Portugal ser o país sede de uma língua que conseguiu uma expressão trans ou pluricontinental assume também, na autoimagem dos portugueses e naquilo que poderá definir uma política em relação ao exterior, um papel muito especial. Aliás, é essa língua que está na base da atual comunidade dos países de língua portuguesa e é também um importantíssimo elemento daquilo a que se poderá chamar a diáspora portuguesa. Estes, pois, em traços muitíssimo breves, há alguns elementos históricos que talvez nos ajudem a perceber a especificidade da política externa portuguesa. E quanto à geografia? Quanto à geografia, penso que há 2 elementos principais. Em primeiro lugar, a noção de periferia em relação ao continente europeu. Aliás, esse sentimento ou essa percepção de periferia estiveram na origem da intuição geopolítica de Portugal, que foi o de se afastar de guerras internas europeias para se exprimir e expandir no território e no mar extra-europeus. É algo que marca profundamente a imagem e a autoimagem de Portugal, esse sentimento de periferia, que muitas vezes tem, aliás, um conteúdo negativo, no sentido em que pode corresponder a uma imagem de afastamento dos centros maiores de decisão, mas que tem também uma expressão positiva, porque levou Portugal a exprimir-se noutros teatros e noutros cenários. O outro elemento importante, quando falamos da geografia de Portugal, é o caráter dual ou dualista de Portugal. Aliás, na obra clássica da geografia portuguesa, de Orlando Ribeiro, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, isso está bem expresso. Quer na sua geografia física, quer na sua geografia humana, Portugal é um país dual, é um país mediterrâneo e atlântico. E quando comparamos com outros países europeus, obviamente que não somos nem tipicamente mediterrâneos como a Grécia, nem tipicamente atlânticos como a Irlanda. E não é por acaso que escolhi estes 2 países para comparar. Ou seja, este caráter dual da nossa geografia, a juntar com um peso extraordinário de uma história que parece maior que o próprio país, pelo menos maior que a sua própria demografia, estes elementos, entre outros, definiram uma identidade complexa, uma identidade múltipla, uma identidade muito específica. História e geografia portuguesas, apesar das muitas e variadas fontes e influências e da própria diversidade regional, que é também ela muito elevada, mesmo em comparação com a de outros países europeus, não ameaçaram, antes contribuíram para e reforçaram uma identidade nacional fortíssima, com um grau muito elevado de homogeneidade. Muitos autores se debruçaram já sobre este problema, que hoje em dia, aliás, adquire especial acuidade, o problema da identidade. Identidade sendo uma palavra perigosa, uma palavra que pode prestar-se a conotações, por vezes, difíceis. Mas, entre outros, recordo 2. Moynihan, Patrick Moynihan, numa obra chamada Pandemonium,
considerou Portugal, juntamente com 2 outros países, um dos países com mais forte identidade no mundo, pensava ele no Japão e na Dinamarca, países onde o Estado corresponde à nação. E um outro, que foi meu mestre em Genebra, Denis de Rougemont, uma vez que eu lhe perguntava precisamente sobre Portugal, porque Denis de Rougemont era muito crítico em relação ao Estado-nação, para ele o Estado era praticamente uma violência contra as identidades regionais. E quando eu lhe perguntava, mas então Portugal, ele me disse, mas vocês, portugueses, vocês são o Estado-região perfeito. No sentido em que Portugal, obviamente descontando por razões geográficas óbvias aquilo que hoje são as regiões autónomas dos Açores da Madeira, Portugal tem uma continuidade histórica e geográfica que levaram a que se afirmasse a nação e o Estado ao longo de séculos com um grande grau de continuidade e de estabilidade em torno de uma língua, de um povo, até de uma cidade capital e com um grau muito elevado de homogeneidade. Todos estes elementos de identificação, estão na base daquilo que pode ser a política externa de Portugal. Política externa que está, obviamente, para além dos regimes transitórios que pode assumir o nosso país. Por evidente falta de tempo e também por falta de capacidade, não vou fazer qualquer excursão histórica muito longe. Fiquemos-nos pelo que se seguiu ao 25 de Abril. 25 de Abril de 74, o ato fundador, o ato genético da democracia portuguesa. Aqui, em termos de política externa, há a registrar, sobretudo, 2 movimentos. Um movimento de relação com o passado, a resolução da questão ultramarina ou colonial, e de inserção no futuro, a opção europeia. A gestão da questão colonial ou pós-colonial não foi fácil, foi dolorosa. Foi uma relação que passou, nomeadamente, pela notabilíssima inserção dos chamados retornados, que veio a dar-se de modo muitíssimo mais fácil do que aquilo que foi, na altura, antecipado por tantos especialistas nacionais e estrangeiros. Mas foi muito interessante ver o modo como Portugal conseguiu restabelecer um equilíbrio com aquilo que eram as suas antigas províncias ultramarinas, as suas colónias. Em alguns casos, respondendo a questões óbvias de culpabilidade, como na questão de Timor-Leste, que Portugal, por insuficiências próprias, teve de abandonar à sua sorte num momento extremamente dramático daquele país, da história daquele país e também da nossa própria história. A verdade é que Portugal veio a ter um papel muitíssimo relevante na procura da paz em Angola e Moçambique, e não é fácil. Uma ex-potência colonial tão pouco tempo depois da independência daqueles territórios, ter a possibilidade de se afirmar como mediadora central, como foi no caso angolano, nos chamados Acordos de Bicesse, e também, de modo mais discreto, mas também bastante presente e mais influente do que normalmente se concede no caso de Moçambique. E a verdade é que depois Portugal veio a conseguir, e aqui não foi despiciando o papel europeu, e já irei a esse aspecto, veio a conseguir que se criassem as condições para o exercício do direito à autodeterminação pelo povo de Timor-Leste. Portugal lançou um processo que na altura foi o processo conhecido por 5+1, recordo-me bem, porque era secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação nessa altura. Não foi fácil também, porque os países, ditos dos cinco países lusófonos de África, não queriam, tão pouco tempo depois da independência, criar um novo grupo que de alguma forma diluísse a sua própria identidade, de 5 países que tinham lutado pela libertação nacional, mas criámos os 5+1 e criámos depois a base para a comunidade dos países de língua portuguesa. Ou seja, foi possível, com arte e engenho diplomático, com inteligência e também, por vezes, alavancando a influência portuguesa no conjunto europeu, foi possível afirmar uma vocação própria no âmbito da lusofonia, a comunidade dos países de língua portuguesa. Foi possível resolver uma questão pendente, que era a questão do Estatuto de Macau, e foi possível fazê-lo, em algumas formas,
resolvendo problemas do passado. Este foi, digamos assim, o primeiro domínio. O outro domínio foi precisamente o da Europa. A nossa ligação com a Europa, aquilo que na altura se chamou a opção europeia, que não era apenas uma escolha de política externa, era, antes de mais, uma opção por um certo modelo de sociedade. Era o sentimento que havia em Portugal de que ir para a comunidade europeia, como então se dizia, era, ao fim e ao cabo, tornarmos um país normal, deixarmos a periferia política em que a ditadura nos tinha colocado. Europa connosco foi, na altura, o mote de um dos principais partidos portugueses, e a verdade é que, tal como no passado, os Brasis ou a Índia tinham sido uma escolha existencial que tinha definido um modo de ser português, também agora na Europa se tratava de muito mais do que de uma escolha diplomática ou de política, ou até de uma mera escolha económica. Na altura não havia ainda os chamados fundos estruturais. Não é verdade que Portugal tenha ido para a Comunidade Europeia apenas à espera de algum ganho material. Na altura foi uma escolha de sociedade. Até porque não podemos esquecer que, por causa do caráter revolucionário da transição portuguesa, diferente, por exemplo, da transição em Espanha, por causa desse caráter revolucionário, houve necessidade de proceder àquilo que eu chamo uma translação do espaço da aceitabilidade revolucionária para o espaço europeu, e é assim que se passou do arco constitucional para o arco da governabilidade. O arco constitucional, que era definido em termos político-partidários pelos partidos comunista, socialista e PPD-PSD, este era o arco constitucional, mas o arco da governabilidade veio a ser Partido Socialista, PPD-PSD e CDS, que era o arco dos partidos pró-europeus. Na altura, a escolha pela Europa teve claramente um sentido que foi o de, praticamente, criar um novo espaço político que definia uma normalidade em termos de escolha de um modelo de sociedade que era a escolha de uma democracia de tipo ocidental e de uma economia de mercado, ou como se diz hoje, de uma economia social de mercado. Isto também contribuiu, aliás, para definir como os dois partidos centrais do regime, o Partido Socialista e o Partido Popular Democrático, Partido Social Democrata. Insisto neste ponto porque quero sublinhar que política externa e política interna estão intimamente ligadas e que estas escolhas têm um caráter existencial. Não são, repito, meras escolhas de interesse económico conjuntural, são muitas vezes escolhas fundamentais de posicionamento do país em relação ao exterior, mas também consigo próprio, em relação ao modelo de sociedade que o país quer ou pode prosseguir. E depois dessa fase, da fase revolucionária e da estabilização democrática, a verdade é que o país definiu como um país pró-europeu, mais do que um país pró-europeu, um país com uma vocação comunitária, um país que nos grandes debates europeus, quer com governos liderados pelo Partido Socialista, quer com governos liderados pelo PSD, foi um país que apoiou as iniciativas para mais integração europeia, um país que normalmente nos debates esteve do lado das instituições comunitárias, incluindo da Comissão Europeia, que viu na Comissão Europeia um aliado natural para um país com a dimensão de Portugal e um país também que teve a intuição e a vontade de acompanhar todos os passos para uma maior integração, até por razões políticas. Portugal foi membro fundador de Schengen, isto é, do espaço sem fronteiras dentro da União Europeia. Portugal foi membro fundador do euro, também da moeda única. E foram, em larga medida, decisões tomadas por intuição ou vontade política, porque se percebeu, em Portugal, no governo, na administração e naqueles que fazem opinião, se percebeu que Portugal tinha interesse em não aparecer numa espécie de segunda divisão, ou como agora se diria, de uma segunda Liga Europeia. Portugal queria estar na Primeira Liga Europeia e isso também não foi incompatível com a afirmação de Portugal a favor do princípio da igualdade dos Estados-membros. Pelo contrário, foi congruente com esse princípio. Portugal foi um dos países, na altura eu era Primeiro-Ministro, que lutou precisamente para que ficasse expressamente reconhecido no Tratado Constitucional e agora, naquele que viria a ser o Tratado de Lisboa, o princípio da igualdade perante os tratados de todos os Estados-membros da União Europeia. Por isso fomos, no essencial, durante todos estes anos,
Depois da nossa adesão, em 1 de janeiro de 86, no mesmo dia em que a Espanha aderiu, fomos um país pró-europeu. Mas a crise pós-2008, a crise financeira e a crise da dívida soberana, a crise que às vezes, a meu ver, erradamente é designada por crise do euro, e digo erradamente porque, em rigor, não foi uma crise provocada pelo euro, nem foi uma crise específica dos países do euro, mas esta crise foi um teste também à convicção europeia de Portugal. E aqui eu acho que houve, e continua a haver, algumas flutuações. Na realidade, é fácil ser-se europeísta quando se trata essencialmente de receber. É mais difícil ser-se europeísta quando tem de se tomar medidas difíceis e algumas gravosas. E foi por isso que assistimos, ainda que por vezes encapotados por um discurso, não direi de esquerda, mas por um discurso de caráter social, o regresso de algumas tentações nacionalistas em alguns dos setores das elites portuguesas. Na realidade, vários setores das elites portuguesas, de esquerda ou de direita, nunca aceitaram bem a ideia de mercado e sempre estiveram mais perto, até por influência cultural, de modelos ditos estatistas. Já essa de Queiroz dizia isso quando falava da influência francesa em Portugal. Em Portugal há tradicionalmente uma classe muito dependente do Estado, uma clientela muito poderosa, há muitos séculos, mas que teve uma expressão grande na monarquia constitucional, na Primeira República, no regime salazarista, que foi, aliás, o apogeu, correspondeu ao apogeu da sacralização do Estado, mas mesmo depois da Revolução, como o saudoso Manuel de Lucena bem sublinhou, foi continuada, ainda que noutro modo ideológico, ou seja, o centralismo, o poder do Estado, o clientelismo de Estado. E é por isso que nos apareceram alguns argumentos e posições nacionalistas em setores que, por antes, pelo menos, não se tinham afirmado contra a integração europeia. Foi fácil desculpabilizar o país da situação, a tendência para atribuir a outros as responsabilidades próprias, culpando o euro, culpando a Europa, culpando até alguns dos países que nos emprestaram dinheiro em situação de ruptura financeira, em vez de se analisar com maior rigor o que é que levou Portugal a colocar-se numa situação de dependência nacional à beira da insolvência. Isto foi um resultado claro da crise, ou seja, a crise financeira em Portugal também foi um teste à resiliência ou à resistência europeia de Portugal. Mas a verdade é que se conseguiu também aqui algum equilíbrio. E hoje acho que já é possível dizermos, espero que não esteja a tirar esta conclusão apressadamente, que Portugal conseguiu superar também este obstáculo, ou seja, que foram expostas algumas das nossas vulnerabilidades, mas que foi confirmada a nossa resiliência, que Portugal conseguiu, graças à chamada saída limpa do programa de ajustamento, conseguiu uma situação em que evitou desastres muito maiores. Eu usei na altura uma expressão retirada do filme do Woody Allen, Match Point, que foi a expressão da bola de ténis. Portugal, naquele momento muito difícil, era comparável a uma bola de ténis que podia cair de um lado ou de outro do corte. Podia cair do lado irlandês ou do lado grego. Não foi do lado grego que caiu. E espero que isso seja uma forma de Portugal ganhar ou reganhar a sua confiança, o que lhe permitirá também assumir no contexto europeu uma posição de maior afirmação. Portugal é na Europa que pode valorizar a sua ligação lusófona. E os países lusófonos sabem-no perfeitamente. Foi graças à presença portuguesa na Europa que, por exemplo, se conseguiu uma parceria estratégica com o Brasil, que aliás conseguiu consagrar, por iniciativa da Comissão que eu próprio tinha na altura a honra de liderar, mas durante a presidência portuguesa. Foi em grande parte graças à pressão exercida nas reuniões União Europeia, na altura Comunidade Europeia com os países da ASEAN, que Portugal conseguiu colocar na agenda internacional a questão de Timor-Leste. A questão de Timor-Leste estava praticamente esquecida. Estava reduzida a uma causa considerada perdida dos portugueses e dos países lusófonos, nomeadamente dos países africanos, que nunca deixaram cair a Timor-Leste. Mas, convenhamos, não era o suficiente
Precisávamos de ter uma caixa de ressonância, uma forma de amplificar a questão de Timor-Leste. E foi a Europa que nos forneceu esse espaço de afirmação. Foi a Europa que permitiu também a criação do programa PIR-PALOP, um programa indicativo regional para os países africanos de língua portuguesa. Foi a Europa que nos permitiu abrirmos, como europeus, uma delegação em Timor-Leste, dar um estatuto especial de que hoje em dia desfruta Cabo Verde. Ou seja, Portugal tem uma posição mais importante no mundo graças à sua afirmação no contexto europeu. Isso não é contraditório, antes pelo contrário, é complementar com a sua inserção no espaço lusófono. Para além dos nossos imigrantes que são hoje cidadãos europeus. O que não é despiciando no momento em que vemos a afirmação de tantos movimentos anti-imigração, até movimentos xenófobos em alguns países europeus. Os portugueses que estão em França, que estão na Alemanha, que estão por essa Europa fora, hoje em dia afirmam-se com orgulho como cidadãos portugueses, mas também como cidadãos europeus. Este ponto é essencial porque permite a Portugal ultrapassar alguns dos complexos de periferia. É, pois, na Europa que defendemos e que podemos defender os nossos interesses e os nossos valores. A Europa é a nova fronteira do interesse português e podia multiplicar-vos os exemplos. Mas isto, ao fim e ao cabo, não é apenas um problema português. Hoje em dia, mesmo os países de maior dimensão na Europa, por si sós, não têm a dimensão necessária para discutir num plano de igualdade com os Estados Unidos da América do Norte ou com um país imenso, com um país com 1.300 milhões de pessoas, como é a China, que será em breve a maior economia no mundo. Mesmo a Alemanha, mesmo a França, mesmo o Reino Unido, se quiserem afirmar a sua influência no mundo, devem fazê-lo através da Europa, porque por si sós não têm a capacidade, a dimensão, a escala. Esta foi a intuição genial de alguns dos fundadores da Europa, dos chamados pais fundadores da Europa, como Jean Monnet, que já em 1950 dizia: os nossos países de hoje não têm a escala necessária para a discussão com os Estados Unidos e a Rússia de hoje e a China e a Índia de amanhã. É, pois, a mundialização hoje em dia um dos principais fatores para a integração europeia. Se me permitem o anglicismo, um dos drivers da integração europeia é a mundialização, na medida em que ela não é dominada por nenhum país, ela corresponde muito a alterações sistémicas no quadro internacional, em larga medida ela é gerada e impulsionada por progressos na ciência e na tecnologia, mas é algo que tem, por definição, uma dimensão transnacional e supranacional e que requer alguma dimensão, alguma escala, se quisermos, obviamente, reagir a ela e dela aproveitar o que de melhor há para as nossas pessoas, para os nossos cidadãos. Seja a instabilidade financeira, seja a ameaça terrorista, sejam as alterações climáticas, sejam problemas como pandemias, todos estes fenómenos são fenómenos transnacionais que nenhum Estado por si só está em condições de plenamente enfrentar, que requer uma dimensão e uma escala, pelo menos regional, neste caso europeu, no quadro europeu, mas em muitos casos requer um progresso no sentido da governação global. Aliás, Jean Monnet, as últimas palavras das suas memórias são mais uma vez proféticas, quando ele diz que a comunidade de hoje, a comunidade europeia de hoje, não será mais do que uma forma, de algum modo, precursora da governação da comunidade mundial. E é nesse momento que estamos. Entendermos que Portugal tem tudo a ganhar com a sua afirmação através do quadro europeu, até para afirmar a sua própria capacidade diplomática e económica. Europa, sim, pois, mas não exclusivamente. A escolha europeia não é, de algum modo, antes pelo contrário, limitadora da opção lusófona, nem da nossa afirmação no quadro atlântico, nomeadamente como país fundador que somos da NATO, das relações importantes com os Estados Unidos da América, que, aliás, em termos históricos, sucedem à chamada velha aliança com o Reino Unido ou com a Grã-Bretanha. Não são contrárias, antes pelo contrário, com a relação ibero-americana, o que define, aliás, também uma relação muito específica com a Espanha,
ou com a relação com o Mediterrâneo. Foi também Portugal um dos países fundadores, na altura eu era Ministro dos Estrangeiros, do chamado processo 5+5, que une 5 países do sul da Europa com 5 países do sul do Mediterrâneo. Ou seja, há certos elementos que definem uma vocação própria e a capacidade de se afirmar, e hoje em dia a própria Europa, aquilo que chamamos no âmbito europeu a política externa e de segurança comum, supõe um certo grau de divisão de trabalho entre os países e até uma especialização diplomática. Ou seja, a afirmação do interesse e identidade própria de Portugal pode e deve dar-se no âmbito europeu através destas vocações específicas: lusofonia, caráter atlântico, espaço ibero-americano, relação com o Mediterrâneo e outras. Ora, o que me faz falta, a meu ver, em Portugal, o que faz falta é uma relação mais equilibrada nossa com o exterior. É preciso fazermos algo para evitar aquilo que eu chamo as arritmias na nossa autoestima. Nós, em Portugal, temos uma tendência, e dela me penitencio, para muitas vezes hesitarmos entre momentos de quase megalomania, onde há uma espécie de mitologia em relação ao passado que é manifestamente excessiva, ou então momentos de profundo complexo de inferioridade. O que nos faz falta é ter uma visão realista da nossa relação com o exterior, apoiada numa visão com equilíbrio, com proporção daquilo que são os nossos interesses, os nossos valores e a nossa capacidade. Não, Portugal não é um país pequeno. Comparado aos outros países europeus, Portugal, no âmbito da União Europeia, está, aliás, acima da média em termos de dimensão. Pequenos, que então, nesse caso, somos todos. Em relação à China, Alemanha, França, são também países pequenos. Portugal é um país de média dimensão no contexto europeu que pode e deve afirmar proativamente uma agenda própria, evitando, portanto, as arritmias, as oscilações, as flutuações do seu humor e procurando que as suas elites, às vezes tão volúveis, entendam que há interesses nacionais permanentes que podem ser prosseguidos, independentemente de alguns acidentes de percurso. Eu penso que Portugal tem conseguido, ao longo da sua história, mostrar a sua extraordinária resiliência, que esse é um dos méritos notáveis do povo português, essa extraordinária resiliência, a capacidade de resistir ao sacrifício e a conjunturas muito difíceis, e por isso há condições para agora definirmos uma posição proativa, realista, ao serviço da economia, da cultura, dos valores portugueses e também dos valores da lusofonia, e percebendo que o podemos fazer usando para isso o contexto europeu. E que devemos passar a olhar o mundo não com os olhos destes ou daqueles, voltando a essa de Queiroz, não consumindo a última moda que nos chega de comboio, hoje em dia já não é de comboio, mas que nos chega de alguma capital europeia, mas procurando uma visão portuguesa para os interesses portugueses e compreendendo que é possível olhar o mundo e defender os nossos interesses e valores com um olhar português e europeu sobre o mundo em transformação. Muito obrigado pela vossa atenção.